dia com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Cantares de Salomão, a partir do verso 1, capítulo 3, né? Capítulo 3, a partir do verso 1. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu perguntei-lhes: vistes aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servos do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Te damos graças, ó Pai Celeste, Pai das luzes, e que está sentado em glória, poder e virtude. Te damos graças porque podemos estar aqui mais uma vez, sendo isto que somos, tendo isso que temos, aguardamos a plenitude do alto, até que sejamos transformados no abrir e fechar de olhos, e assim deixaremos esta dimensão de circunstâncias, de limites, de cuidados que sem os quais nós vamos ter dores, sofrimentos nos dentes, no corpo, na saúde de um modo geral. Senhor, ajuda-nos a cuidar dessa parte, sem nos esquecermos da outra. Cuidarmos do templo, sem nos esquecermos daquele que deve ser adorado nesse templo, que vive nesse templo. Te pedimos pela tua graça, pelo teu amor, que haja uma higiene de alma nesta manhã, de espírito, de corpo, de pensamentos. Ó Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso do Senhor mais do que ninguém aqui, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. E reconhecemos isto junto ao Teu altar. Davi desejou esta limpeza. Limpa-me com sope, e ficarei limpo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, varre a sujeira, ó Deus, tira as doenças. O Senhor pode matar as bactérias, o Senhor é o antídoto. Aleluias. O Senhor é o preventivo, é o curativo. O Senhor é tudo para as nossas almas. O Senhor ama as nossas almas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, encomendamos esses minutos a Ti, porquanto eles podem determinar uma eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentar-vos, irmãos.
É, eu tenho algumas coisas difíceis aqui, porque nós estamos no auditório misto, e como eu já disse, às vezes pode vir aquela razão, para que cuidar dessas coisas se Jesus está tão perto? Cuidando de casamento, felicidade conjugal, essa coisa de dente, né? Da cabeça, do corpo. Não, tudo tem sentido com a vida espiritual. Tudo tem relacionamento. O natural tem um relacionamento muito profundo com o espiritual. Se não for assim, a Bíblia não ilustraria o espiritual com o natural. O irmão Branham disse: o natural é um tipo do espiritual. E Paulo, quando quis falar desse casamento da igreja com Jesus Cristo, ele tomou o casamento do homem com a mulher. Agora aqui, irmã, você diz assim: se o senhor quiser falar com a gente, mande nos chamar após o culto. Não, eu não posso fazer isso. Eu vou para o escritório e estou à disposição da irmã, do irmão, dos irmãos, para ajudar no que eu puder. Em certos casos, a gente pede os diáconos para chamar, mas é quando tem que haver uma convocação, não é? Nesse caso aqui não é uma convocação. Então a senhora está sofrendo e fazendo outros sofrerem também, fazendo seu marido, seus filhos sofrerem. E eu sei perfeitamente que a irmã é sensível para com as coisas de Deus e para com a sua família. E Deus te ajuda, te esforça. Agora, a questão de falar com vocês dois juntos tem que ser de vocês entrarem em acordo e virem ao escritório, não é? Chegarem a essa conclusão. Agora, essa aqui é um tanto íntima, as perguntas, porque elas se prendem muito à vida sexual, né, do casal. Agora, a Bíblia não deixou isso de lado, conforme já observamos. E pelo que eu vejo, às vezes há maridos, há homens que usam muito a Bíblia, mas eles não usam a Bíblia a favor de suas mulheres. Eles usam a Bíblia contra suas mulheres. Quando Satanás disse lá no Monte da Tentação: lança-te daqui abaixo, disse para Jesus, porque está escrito, ele estava usando a Bíblia até numa boa parte, e o que é verdade: dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que não tropeces com o teu pé em pedras, etc., não é? Mas ele estava usando a Bíblia contra Jesus. Agora, quando um homem usa, se é como está escrito aqui, 1 Coríntios 7, para às vezes dar até vazão, um excesso de... Vocês entendem, não é? Os adultos entendem. Então a irmã também pode usar a mesma escritura para ele. Falei: então, bom, irmão, nós vamos fazer o seguinte, meu querido. Essa mesma escritura aí, 1 Coríntios 7, diz para nós entrarmos em acordo, em mútuo acordo, e dedicarmos à oração também. Pelo menos uns dias do mês, né? É só a escritura, não é? É 1 Coríntios 7.
E quando é que vai ter essa folga, pelo menos? Pelo menos uma folga semanal, uma folga mensal? Será que essa mulher não merece umas férias? Uma folga semanal? Então, essa mesma Bíblia diz, para entrar em mútuo acordo, dedicar a oração. Enquanto isso, ela descansa um pouco, né? Pelo que eu estou entendendo, né? Agora, porque o desespero é muito grande, pelo que eu vi aqui, o desespero é muito grande, e a pessoa teme a Deus, e, segundo suas perguntas, fica assim, muito apertado para a gente fazer ao pé da letra. Para um casamento permanecer firme, é necessário ter, vamos dizer, aqui, vou trocar aqui, ter momentos íntimos todos os dias? É necessário o marido tomar 1 Coríntios 7 como uma chibata para com a esposa todos os dias? A mulher tem que ser um objeto para o marido sentir que é feliz dentro das normas que a Bíblia diz? Ou isso é uma fantasia? É preciso o marido se trancar, quer dizer, trancar a esposa entre 4 paredes, para que ele sinta que ele é a cabeça da casa? Ela sendo consciente do seu posto de dever? Se assim for, o meu casamento está no final. Me sinto inútil e fracassado diante das cobranças. Ou eu talvez preciso de um bom tratamento para atender à medida do possível. Sei que temos de ser submissas dentro dos limites, é claro. Ajuda-me, com exclamação, ajuda-me. Eu tenho muito pouco tempo. Meu tempo é pequeno, meu sonho de um castelo está indo areia fora, né? Agora, na verdade, a mulher tem que encarar o seguinte fato. Há milhões de casamentos sendo desfeitos hoje no mundo. A estatística no Brasil, baseada pela capital do país, é simplesmente alarmante, horrorosa. É assustadora. Não sei como é que pode ter mais divórcio do que casamento. Não entendo essa matemática. Mais divórcio, mais separação do que casamento. Então, é uma realidade que tem que ser encarada com coragem. Aqui agora nós vamos ter se der tempo, nós vamos chegar um pouquinho nisso aí, sabendo o seguinte, que essa é uma condição, 2 coisas estão acontecendo paralelamente. 2 coisas. É um mistério que ninguém pode tomar e fazer uma doutrina a respeito disso, porque corre um risco muito grande. Mas o paralelo seria o seguinte, é que antes do juízo cair sobre a terra, no dilúvio, o casamento se tornou uma desgraça. O casamento. Porque, na verdade, depois da salvação, a questão é casamento. Sabe por quê? Por que casamento? Porque depois da salvação a questão é casamento.
envolve todo o ser do homem, da mulher. Inclusive, evidencia características anormais e normais que há no homem e na mulher. Então é necessário que nesta hora cada moça, cada rapaz encare o casamento pelo prisma real que ele está sendo. Nós não vamos nos modernizar, mas não vamos ficar no tabu do passado. Se há excesso agora, houve excesso atrás. Houve extremos. Por isso o profeta veio para trazer a coisa para o centro. Isso é que precisa ser entendido. Então, é como ele disse, quando eu olhei para o canto da cama, eu não vi aquele que ama a minha alma. Esse paralelo se refere, na minha maneira de pensar, exatamente isso. O casamento errado trouxe o dilúvio sobre a terra. E nós não poderíamos pensar que Jesus está às portas, na sua segunda vinda, sem que o casamento estivesse na condição que está. Se o casamento estivesse bem, Jesus ainda ia demorar. É isso que tem que ser encarado de uma forma realista. Você tem que ser realista. Se o casamento estivesse bem, Jesus estava longe de voltar. A volta de Jesus estava muito longe. Porque nós pegamos a Bíblia e eles chegam a dizer, a igreja primitiva se enganou. E chegaram até a vender o que tinha, pôr nos pés dos apóstolos e tal. E é porque ela se enganou, ela pensou que Jesus vinha logo. Agora eu pergunto, onde estão aqueles da igreja primitiva? Logo após 80 anos, 60 anos depois de Jesus. Eles se foram, não tem ninguém. Eles não perderam nada com aquilo. Eles só ganharam. Não é verdade? Agora, os sinais, nos dias de Noé, gente, é brincadeira, irmão divino. Monteiro que conhece isso. Dentro de 2 horas, uma laje de não sei quantos apartamentos ficar pronto. Se isso não for os dias de Noé, o que é? Que levava meses carregando cimento nas costas, na latinha. Não é brincadeira. Então, nós temos que refletir, conversar como família, assentados assim à mesa, dizer, não, vamos encarar a coisa pela realidade. Se o casamento estivesse bem, Jesus estava longe. O casamento envolve filhos, é claro, crianças, não é? Às vezes o casal vai bem, mas o casamento não é só o casal, a mulher e o marido. Entre os filhos também. Mas qual seria esse paralelo? Ora, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, a coisa estava tão difícil assim. Veja a condição que Sodoma estava. O que o casamento estava valendo? A ponto do homem desprezar virgens, moças, interessados em homens. O profeta nos mostra isso com muita clareza. E a Bíblia diz que Ló ofereceu suas filhas. Por que ofereceu as filhas? É porque eles queriam aqueles homens estrangeiros por curiosidade sexual. É o que está acontecendo agora. Exatamente. Preteriram 2 virgens e preferiram 2 homens.
Quer dizer, rejeitaram duas moças, duas virgens, e preferiram homens. Agora o irmão Branham disse que uma das causas principais disto é a desvalorização da mulher, a exposição do corpo, do sexo. A oferta ficou demais. Então ele diz, isso causa sodomismo. A mulher vai perdendo o valor. O homem vai perdendo a curiosidade pela mulher. É um dos fatores entre alimentação e outras coisas, não é? Alimentação híbrida e essa coisa toda. Agora, o paralelo corre justamente dentro da Bíblia de uma maneira infalível. Ao mesmo tempo, Sara estava tanto em Abraão que não morreu. Quando desacreditou na palavra de Elohim. Está vendo o paralelo? Isso significa que essa circunstância de casamento, que inclusive inunda a igreja, e que toma pessoas que, o meu modo de pensar, o modo de pensar lógico, é que deviam estar melhor conjugalmente, eles estão piores. Por quê? Eles estão sofrendo na carne a condição do tempo. Estão sofrendo por amor do povo. O povo que às vezes pode amanhã até julgá-los e condená-los. Não sabe que eles estão sofrendo tais circunstâncias por amor do próprio povo. Porque o profeta diz, é a condição do tempo que nós estamos vivendo. Se temos que encarar, eu estava pensando ali, meu Deus, gente, do jeito que a coisa está, como é que essa mamãe vai cuidar dessa criança? Aliás, é o fundamental da super-raça, do comunismo, é cuidar dessa criança até os 6 anos de idade, em tudo, é dente, é calcificação, é tudo a massa cinzenta aqui, para depois ser um homem forte, de boa estrutura, uma mulher boa, uma matriz boa para reproduzir. Mas e o tempo? Além da falta de vocação para aquilo, a mulher está perdendo a vocação materna. Porque ela tem que dedicar tanto ao serviço externo, de máquina, de caneta, de determinações, de executivas, que ela está perdendo, tem perdido a vocação materna. Ela, por fim, não sabe o que é uma mamadeira. Não sabe trocar uma fralda. O homem é que tem que trocar, às vezes. Quer dizer, numa linguagem popular, como eles diziam, a mulher está calçada de bota, espora, chapéu e pinhola na mão. Quer dizer, virou peão, né? Peão, né? Porque nem Amazonas não é peão. Mas vamos ao fato. O que não pode deixar escapar isso como uma doutrina. Mas há um mistério nisso. 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. E nós estamos dentro do curso da segunda vinda de Jesus Cristo. Será que não dá para lembrar disso de vez em quando, levar um choque diário? Veja como passa um peso sobre nossas cabeças, que às vezes nos assusta, porque todos estamos sabendo que
que algo está por acontecer. E isso não acontece sem ser precedido por escândalos, por confusões. Normalmente isso não acontece com o povo em paz. O irmão Branham disse, é num tempo de muita confusão que o rapto virá. Então é preciso encarar, irmã, é preciso encarar isso aqui. Quer dizer, as suas perguntas são comoventes. Eu vejo aqui que são desesperadoras. A sua situação é desesperadora, ele está caindo num desespero. Agora, se ele é da comunhão, se ele é um cristão, ora, ali tem um degrau que chama-se temperança. A temperança conserta isso aí. Muito bem, irmão José. Olha lá, fé, virtude, conhecimento, temperança. A temperança te leva a usar as coisas, mesmo sendo lícitas, dentro dos limites. Isso é temperança. Você se autoeduca. Porque o homem se valoriza a si mesmo com a autoeducação, com a autocorreção. Ele se engrandece. Esse é que é o homem grande. Aqui, como Paulo ensina, habitar com ela com entendimento, de acordo com suas circunstâncias. Mas, concluindo, para nós entrarmos aqui, no estudo propriamente dito, não se pode tomar isso como uma doutrina. Na verdade, tem que haver um novo casamento. Isto quer dizer, através do novo nascimento. Todas as coisas se tornarem novas. Se é que um não vai ser tomado e o outro ser deixado. Porque na medida que passa, ao invés de estar havendo uma consolidação do casamento, está desmoronando. O que é que está acontecendo? Desde que isso é um sinal evidente, prova assim que, veja, casamento e divórcio foi trazido ao profeta no pilar de fogo, lá no Cânion Sabino. Você precisa entender isso também. Isso está na sua mão aí, ó. Casamento e divórcio. Toda igreja, isso não pode faltar na casa de literatura. A mensagem casamento e divórcio. É que às vezes a gente fica até brigando lá com o irmão José, porque tudo bem as mensagens da primeira etapa, tudo, mas por que não as perguntas, as respostas, casamento, divórcio, o sinal, os 7 selos, a união invisível da noiva de Cristo, escolhendo uma noiva. Agora, esse estudo que nós estamos fazendo, não é para consertar, isso já foi bem explicado, nós não vamos consertar o que está torto, não tem jeito. Cuida-te de ti mesma, de ti mesmo. Tenha a sua posição correta e nada de desanimar, de desesperar, nada disso. Agora aqui, nós vamos ver ajustamentos no casamento, as forças de dissociação e causas de fracasso no matrimônio. Esse primeiro tópico aqui tem que ter uma linguagem bastante íntima, que ela é usada na Bíblia Sagrada, às vezes em cantares, o próprio São Paulo usa, de uma maneira mais discreta, na verdade. Mas você sabe que para ensinar, hoje as crianças estão sabendo mais do que isso no primário lá na escola, né? Então, começa com a letra A,
Nós vamos distribuir isso em A, B, C, D. A, B, C, D. Dessas forças de dissociação e causas de fracasso no matrimônio. Começa pela incompatibilidade física e psíquica. Porque quem criou, há muita gente, há muitos crentes que acham que a igreja não pode falar em parte psíquica. E quem criou isso foi o diabo. Não, gente, isso é uma lei tão real quanto a matéria. Isso é uma lei tão real quanto o amor. Se a parte psíquica da pessoa não está normal, as suas atitudes são anormais. Ela pode fazer muitas coisas boas que ela não faria no seu normal. E ela pode fazer muitas coisas más que ela não faria no seu normal. Pode fazer muitas coisas boas. Como essa pessoa que trouxe as 7 eras para mim, aqui para Goiânia, foi isso. Tem a parte psíquica anormal. Mas ele trouxe as 7 eras e então ele rompeu o cordão de segurança de 2 presidentes da Revolução. Ele arriscou ser metralhado. Se ele não tivesse essa anormalidade psíquica, jamais ele faria tão grande coisa. Para entregar a mensagem completa para o presidente Costa e Silva, presidente Médici. Romper o cordão de segurança de presidente da Revolução. Dá para entender isso? Compreende? Há certas coisas que tem que ser uma doidinha mesmo, tem que ser um doidinho para fazer, porque um normal não faria. Até nisso aí você tem que compreender seu marido, tem que compreender seu filho, tem que compreender sua esposa. Agora, como nós já estudamos, são múltiplas. O desacordo sexual, quer dizer, íntimo, é responsável. Vamos trocar o sexual por íntimo, né? Esse desacordo é responsável por muitos conflitos conjugais, como o caso disso aqui, ó, que podem levar até a separação. Muitas vezes são decorrentes da incapacidade de cada um para compreender quando o casal não alcança a harmonia no relacionamento íntimo, que às vezes é gerado pela frigidez da mulher, a indiferença, a frieza. Eu quero trocar isso aqui. A pressa do homem em fazer da mulher um objeto apenas. A falta de capacidade. Então, essas são manifestações problemáticas para as relações amorosas no matrimônio. Agora, por que fugir desse assunto quando Paulo falou dele claramente? Aí, então, tem que usar a Escritura legitimamente. Irmão, então tem que se cuidar. Para tudo há limites. Há temperança. Mas o casamento, segundo Paulo, é para evitar a incontinência, para evitar a prostituição. Quer dizer, é um dos fatores. O fator principal, original, desse relacionamento do íntimo do homem com a mulher, e vice-versa, é procriação, é trazer filhos à terra. E Deus tinha um problema dentro do seu programa, que hoje chama-se
explosão demográfica, que é superpovoação, ou população, gente demais. Mas Deus tinha que povoar a terra. Se o problema dele agora é despovoar a terra, é com ele. Mas originalmente o casamento foi dado para isso. É o primeiro, é o fundamento, é o primeiro objetivo. Não é só para evitar a prostituição e de cair na incontinência por Satanás. Mas é em função de você ter um leito sem mácula, que é onde você reclina a sua cabeça e dorme. E quando você está dormindo, você está falando da sua sepultura. Está falando do seu destino eterno. Você está entre uma estação e a outra. Você está provando um pouco do outro lado. É preciso observar isso. Então o leito sem mácula é onde você reclina a sua cabeça com sua companheira em paz. Em paz. Gente, a partir dos 40 anos, o homem toma um comportamento absurdo, que às vezes acontece com a mulher, em um sentido mais de refreamento, na sua menopausa. Tudo isso tem que ser compreendido, com entendimento. O boi respeita, o jumento respeita, o cavalo respeita, o cachorro respeita. Só o homem que não pode respeitar. Então, pensa bem nisso. Está lá em Hebreus 13. O leito sem mácula. O leito sem mácula não quer dizer só aquele leito que ele nunca prostituiu, ela nunca prostituiu, porque se ele vai com a prostituição para o seu leito, ele está maculando o seu leito, né? Mas não é isso, somente. É necessário que você entenda que cama é sagrada. Mesa é uma coisa sagrada. E nós precisamos ser mais equilibrados em nossos sentimentos, em nossos direitos. Eu já conversei com um médico sobre isso, ele disse, olha, a maior parte dessa tara, com licença, que há no homem é mental, está na mente. Porque ele está descendo a ladeira e ele tem medo. Então ele tem uma reação que no fundo é um medo. Que ele não aceita inconscientemente que ele está descendo a ladeira. Ora, é claro, um médico evangélico escreveu um livro muito bom sobre isso. Ele disse, olha, um homem de 80 anos, você não pode pensar que ele é um jovem de 25, 30 anos. Ele não pode pensar. Mas nada disso interfere. A idade não interfere, nesse sentido, na capacidade do homem. Ele simplesmente normaliza, ele vem trazendo experiências para a sua vida. E vai tirando os excessos. Mas o que acontece é o contrário. Por quê? Porque ele pensa que está acabando. E aí começa a lançar a mão de produtos farmacêuticos que são vendidos indiscriminadamente, sem nenhum escrúpulo por vendedores que ganham comissão para aquilo, e drogas e coisa, e que só faz depois piorar a situação. E nós temos que conversar isso entre linhas por causa do auditório ser misto. Mas vocês estão entendendo, os adultos estão entendendo. Mas o outro médico, autoridade no assunto, me disse, olha, isso é mais uma questão de mente. Porque ele não teria, de forma alguma, nenhuma razão de temer tal coisa. Porque ele está simplesmente se normalizando através de uma experiência.
Porque, na verdade, ele teve foi excessos. E ele quer manter aqueles excessos. Quem sabe isso seja esse caso aí. E quem sabe eu estou ajudando esse casal. Olha, podem ser devidas, essas desarmonias podem ser devidas à inexperiência ou falta de capacidade de manter um impulso amoroso no grau necessário, bem entendido, no grau necessário, para despertar o desejo erótico do companheiro ou da companheira. No plano psicológico, aqui a cabeça, porque tudo é questão da cabeça. Se você está calmo, descansado, não está preocupado com nada, o seu comportamento é um nessa hora. Se você está tenso, preocupado, preocupada, então o comportamento é outro. Isso é como a comunhão. Você não pode, você corta a comunhão com Cristo num culto, você corta a sua atenção, a palavra, a comunhão, o prazer com Cristo, se você começa a variar em seus pensamentos. Você essa hora está vendendo boi, está comprando boi, está comprando carro, vendendo carro, e lembrando o cheque predatário, aquela coisa toda, então você corta a comunhão. Você não pode ter uma oração efetiva, uma oração de comunhão. Então isso opera na vida íntima entre o casal. Então, no plano psicológico, elementos como, olha, tudo isso influi. A educação diferente. Gente, não é menosprezar, mas uma doutora casar com um leigo, ela vai sofrer. Ela vai sofrer. Um doutor casar com uma leiga, ele vai sofrer a diferença. Não tem como. O nível social influi nisto. As origens raciais diversas. Por que que o irmão Brana pregou a religião híbrida? E muitos têm dificuldade. É tão fácil entender, ele disse, não misture as coisas. Não misture. A fé diferente, Paulo disse, como você pode fazer compromisso com a pessoa que tem fé diferente? E esperar ter paz no seu casamento. Como que você vai criar esses filhos? De que banda os filhos vão ficar? Ele vai para outra igreja, você vem para cá. Você vai para lá, ele vem para cá. E comunhão de fé é a principal no casamento. É mais do que a da cama, é mais do que a da mesa. É a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor. Como que pode você levada por uma indiferença, ou pelas circunstâncias, ou por quaisquer outros motivos, começar um namoro apenas com um moço que não tem a mesma fé? Você sabe o que você está procurando. Então tudo isso aí de forma diferente podem ser forças dissociativas do matrimônio. E por essa razão, mesmo os parentes não devem intrometer. Porque a mãe tem um pensamento, o pai tem um pensamento, o cunhado tem um pensamento. Ora, que tipo vai ficar esse barco? Vai ficar um barco redondo. E você está na construção de um barco para um companheirismo até que a morte separe. Agora, esse relacionamento neurótico, o neurótico,
dos cônjuges não leva obrigatoriamente à dissolução do vínculo matrimonial. Você sabe quantos casamentos neuróticos existem? A mulher quebra o pau na cabeça dele, ele quebra o pau na cabeça da mulher, o cabo da vassoura de cá, o cabo da vassoura de lá, e aquela gritaria, aquela coisa toda, e morrem juntos. E os outros, educadinhos, logo estão se divorciando. Não é certo? Quer dizer que o neurótico não leva obrigatoriamente à dissolução do casamento, à dissolução. Só que nós, como cristãos, não precisamos desse desgaste, é claro. Às vezes até, é como eles fizeram um filme uma vez, isso tem muitos anos, tem mais de 15 anos atrás, né? Os brutos também amam. Então, há pessoas que amam a brutalidade, gostam do neurótico, sentem falta. Tem mulher que sente falta da briga. Tem mulher que acostuma tanto apanhar, que o dia que não apanha, ela fica triste. Eles chegam a dizer, parecendo mulher de soldado, né? São espíritos que envolvem, que elas, para se completarem no ato íntimo, elas têm que levar uns murros, uns tapas na cara, ser violentadas. É claro, isso é espírito. Vocês sabem que existe isso. Então o delegado fica entre a cruz e a espada. Ela chega lá com o olho todo roxo e assina uma ocorrência contra ele. Aí passa 24 horas, ele convocou, intimou, coisa e tal, ela já chega lá com ele para retirar a ocorrência. Não, doutor, eu gosto dele, já chega agarrada com ele. Não, o senhor não vai prender não, o senhor não vai prender não. Não, mas teve hematoma, teve sangue, não pode. Não, então eu vou presa com ele também. A vovó dizia assim, o que é de gosto, regar o caroço, né? Mas vale um gosto que a carrada de abóbora. Mas eu gosto é dele assim mesmo, então tá tudo bem. É danado como você é mesmo, que eu gosto de você, comedor de rapadura com farinha e carne seca. Pronto. É com essa boca fedida mesmo que eu gosto de você, com esse suor. Então, tudo bem, glória a Deus. Segue em frente. O Humberto gosta. Agora vem a falta do diálogo. É bom, mas o tempo não deixa, né? O problema é o tempo. Nós estamos dentro do tempo e o tempo não dá tempo, porque o tempo é tempo, e assim a gente fica preso ao tempo. Será que dá para falta de diálogo? Dá, né? O diálogo significa comunicação, através da qual você esclarece suas ideias, o que realmente você está pensando, pode mostrar para o outro o fato daquilo, a realidade, né? Então, é o diálogo, comunicação. Um homem que não tem diálogo dentro de casa é custoso. Ele não pode ouvir a mulher, porque macho não pode ouvir fêmea. Isso é ignorância apenas, estupidez. O macho tem muito o que ouvir da fêmea. Muito mesmo. E vice-versa. Isso não fere a dignidade do homem. Esse machismo, como dizem aí fora, quer dizer, o homem ser o cabeça do lar, não é machismo. O machismo é essa ignorância, essa estupidez. É não querer que a coisa venha para o centro. Porque quando ele encontra uma mulher que
a quem ele ama, mas ela é travessa, é forte de punho. Então ele agacha para ela e se humilha e aceita tudo, enfrenta tudo, suporta tudo. Quando ele encontra uma humildezinha, parece que ele gostaria que ela era rebelde. Um humilde, que ama a palavra, que vem na igreja, tudo que fala, ela toma para si, e quer corrigir e coisa e tal, amorosa, boa mãe de família. Monta. Aproveita. É custoso, né? Agora, vejamos, existe a comunicação e o fracasso da comunicação. Quer dizer, você torce, antes da guerra explodir mesmo, ser deflagrada, há diálogo. E se a comunicação, se o diálogo fracassou, então a guerra explode. Deflagrada. Porque fracassou primeiro na conversa, nas negociações. Daí então vem a guerra, as bombas, as mortes, não é? Então essa comunicação e o fracasso da comunicação fazem parte das dificuldades existenciais do ser humano. Não vai pensar que todas as vezes você vai ser um vencedor pela comunicação apenas. E que sua opinião prevaleceu e que você foi vencedora, que você foi vencedor pelo diálogo. Você tem que estar sempre pronta e pronto para sofrer danos e perdas. Todo mundo que vai ganhar dinheiro tem que computar isso. Todas as empresas têm que computar, tem que ter uma página, a seção, ou secção, como queira, de perdas e danos. Não tem árvore que cresce sem dar sombra para outros, sem dar frutos. E isso é a natureza. Então você tem que computar. O homem tem que entender que não vai prevalecer somente suas ideias, suas maneiras. Vai ser uma associação. Vai ser uma coesão para haver uma normalidade, para ser normal o casamento. Então, esse fracasso da comunicação faz parte das dificuldades da vida, gente. A busca atual de transparência nas relações conjugais é apenas ilusão humana. Aí foi o que nós aprendemos, parece, domingo passado, né? Para você ser sincero, tem que ser franco, falar tudo para ela, falar tudo para ele. Isso não quer dizer sinceridade. É falta de sabedoria até. A capacidade de comunicação a nível de afetos. E muitas vezes você constrange as pessoas, o cônjuge, né? A outra pessoa, o outro, a outra, explorando afetos. Isso aí já chega até ser a chantagem sentimental, né? Tem muita gente que usa a chantagem sentimental, né? Então, isso aí, essa capacidade, a nível de afetos, emoções e diálogo, não surge automaticamente na constituição de um casal, automaticamente. Essa capacidade vem de mais longe. Essa capacidade vem de longe, de longe. Ela é fruto do nível de intercomunicação que existiu dentro da família de origem de cada um dos parceiros conjugais. Em outro tratado, ele mostra assim, você não pode esperar, ele é muito franco, se você não pode esperar que uma moça criada numa casa, de um casamento desajustado, possa vir para um casamento ajustado de uma maneira automática. Não tem como, porque aquilo foi uma forma.
E tal forma, tal bolo. Se a forma é redonda, o bolo é redondo. Se a forma é quadrada, o bolo é quadrado. Se for em forma de estrela, o bolo sai em forma. É forma, lar é forma. O lar é forma. Por isso que essa bobageira entre marido e mulher na presença de filhos, brigando por causa de besteira, de bobagem, devia acabar. Você está legando aos seus filhos tal natureza, tal princípio. Então, se é uma família neurótica, você tem que saber que ela não sabe decidir nada pelo diálogo, pela conversa, tudo é nos gritos. É conversa, eu não espero o outro terminar de falar, já entra e vira aquela confusão. Agora levando, o profeta diz, quando um está falando, o outro deve ficar calado. A hora que você termina de falar, ou você quer só falar, e o outro só ouvir, e ela tem que ouvir. Não, agora eu já falei, agora você fala. Vamos esclarecer isso. No diálogo, a espontaneidade é importante, desde que não perturbe o outro, de forma irreversível. Então você quer sempre prevalecer a sua ideia. E isso pode chegar a um ponto irreversível, em que a pessoa desiste de dialogar com você, de ter comunicação. Aí então procura fazer as coisas escondidas. Não adianta, eu vou falar com ele, ele não entende. Ele não deixa. Ele não deixa eu explicar. Ele não espera nem eu terminar. Então ela vai se frustrando cada vez mais. Assim também acontece com filhos. Vai se frustrando, porque quando começa, o pai já dá um berro. Nós não conhecemos aquela história de pérolas esparsas, fato real. Tudo ali foi fato real, acontecido. O pai era desses. Não aceitava o filho explicar. E um dia o menino saiu da escola, eles passavam perto de um lago, de volta. Um coleguinha dele caiu dentro d'água. E ele pulou dentro d'água e salvou a criança. O coleguinha dele. Quando chegou em casa, na hora do jantar, todo molhado, que ele abriu a boca, o pai logo explodiu. Estava todo molhado. Explodiu, não aceitou o menino contar. E amanhã nós vamos acertar. Ele sabia quando o pai falava assim. Minha mãe era assim, eu sabia. Conforme o olhar que ela me dava num culto, numa visita qualquer, eu já sabia que aquele olhar significa uma surra. Tinha um olhar que significa, cuidado, olha. Mas tinha outro que dizia, quando chegar em casa, nós vamos acertar. Então isso é até muito bom em certo sentido, mas mata também. O menino vai deitar tão encabulado, tão inconformado, porque não podia haver comunicação. Morreu, estourou uma veia no cérebro, morreu. Agora no outro dia está lá o pai chorando em cima, a mãe. Quando chegam as crianças da escola, não é? E o menino fala com ele, pois é, ele pulou dentro d'água para me salvar, me salvou. Quer dizer, falta de comunicação, não pode, mas por fim você inibe o outro. Não adianta, eu tenho medo de falar com ela, porque ela vai explodir. Eu tenho medo de falar com ele, vai dar um ataque de nervos. Não pode contar para minha mãe, porque senão ela desmaia. Resultado, não pode ser comunicativa. Não há diálogo. Uma das maiores forças que existe no mundo é a comunicação, é o diálogo. Mas isso pode, veja,
Se você se fecha, se tranca para isso, pode levar a outra pessoa a uma situação irreversível. Então não há meio. O único meio é separar. O único meio então é eu morrer. Eu sou uma pessoa morta. Eu não tenho prazer, minha vida é sofrida apenas. Eu não vivo, sofro uma vida. Escutar o outro, ouvi-lo atentamente, entender o que o outro está querendo dizer, não o que ele está dizendo propriamente dito. Que o irmão Branham disse: não me julgue pelo que eu estou dizendo, mas pelo que eu estou querendo dizer. Você que é mais lúcida, mais lúcido do que eu, me entenda pelo que eu quero dizer. Quantas vezes nós somos estúpidos uns com os outros? Mas se o outro tem entendimento, tem lucidez, não, essa é uma maneira que ele tem de expressar isto. Não é, ou expressar aquilo, não é isto. É uma maneira dele, é uma maneira dela. Então, entender o que o outro está querendo dizer, não é absolutamente escutar seu próprio eco, sua própria razão. Muitas vezes é necessário que um dos cônjuges seja capaz de compreender que palavras ferinas, o que seria palavras descaridosas, que é o que mais a gente faz, né? Quando menos espera, já feriu com palavras. E essas palavras descaridosas, nas 3 manifestações da vida cristã, o irmão Branham diz: você deve se arrepender das palavras descaridosas. Porque a palavra fere. Quantas vezes eu já feri as pessoas? Quantas vezes você fere pessoas a quem você ama? Então, compreender que palavras ferinas, ditas num determinado momento, podem ser expressões de um profundo sentimento de insatisfação e sofrimento do cônjuge que as pronuncia. Então você, pela lucidez que você tem, você diz: bom, ela está dizendo isso aí, ela escreveu isso aí, por causa do sofrimento que eu mesmo tenho causado. Então eu vou consertar isso, não daquela maneira, virar as costas e não te conheço mais, mas dentro daquela maneira racional, como Paulo ensinou. Bom, nosso tempo se foi, irmãos. Agora nós iríamos entrar na agressividade e afã de domínio. Mas de todos os modos vai ter sempre ficando para o outro domingo, né? Hoje são 14, né? É, 14, esse não volta mais. Só volta com outro mês e outro ano. Então vamos. De noite busquei em minha cama aquele que ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Ele perdeu exatamente no lugar de repouso que fala, inclusive, da sepultura. Busquei-o e não achei. Agora, Jesus disse: quem busca, acha. Você tem buscado e às vezes não tem encontrado, mas o que fez ele? Por fim ele diz: apartando-me eu um pouco deles, dos meus sentidos, das minhas razões, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Porque, se tratando da parte espiritual, Jesus ama a sua alma, indiferente
da cor de sua pele, indiferentemente da sua situação conjugal, se você é feliz ou não, se você faz o outro feliz ou não, desde que isso seja um problema circunstancial que através do diálogo você já expôs. Então não é uma pirraça minha, não é a doutrina minha, é que eu não dou conta dessa maneira. Jesus te ama, indiferentemente de tudo que limita essa dimensão humana. Porque se fosse para nós nos tornarmos uma super raça dentro do sistema humano, então não precisava, de forma alguma, de uma transformação e de irmos para a glória, de termos outro corpo semelhante ao dele, não mais com glândulas femininas, masculinas. Entende? Então eu não posso deixar encerrar um assunto desse comprometendo a sua alma, se você não pode atender determinados requisitos, até mesmo por uma questão de princípio de hereditariedade. Eu não vou fazer isso, seria estupidez. Jesus ama a sua alma independentemente. Agora, você facilita mais a sua vida se você procurar se educar, principalmente os jovens, e por que não os velhos? Se tem uma pessoa que devia ser dócil, amável, temperante, seria o velho, mas o velho está ficando mais bruto, o velho está ficando mais nervoso, o velho está ficando mais animal e mais espoleta. O Senhor abençoe vocês todos nós, né? Esse é o meu esforço. É um esforço que a gente faz para que muitas vezes pode ser interpretado de uma maneira errada. Mas, na verdade, a igreja é isso. Nós estamos escrevendo um quadro e todo mundo está sentado no auditório. O mestre é a sabedoria. O mestre é o Espírito Santo. O mestre é Jesus Cristo. Agora, ele tem que usar alguém. E esse alguém, ele usa quem ele escolheu para isso. Não é verdade? Por isso o irmão Branham disse, eu precisava de uma pessoa mais delinquente do que eu para dizer que Deus errou em escolher esse homem para o ministério. E Deus errou em escolher esse homem para o ministério. Então ele usa quem ele quer. E eu dou graças a Deus porque eu sou usado para o bem do povo. Amém? Na plataforma eu tenho segurança. Eu não confio em mim. Em mim eu não confio e nem recomendo a minha pessoa. Nunca fiz isso. Graças a Deus. Mas a verdade, essa eu recomendo. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. O pastor Elias vai finalizar.